O indicador Alligator de Bill Williams. O indicador que tem a missão de te dizer quando o mercado está iniciando uma tendência. Isso é simplesmente o que todo trader profissional quer, que é fazer bons trades acompanhando a tendência. Fala trader, me chamo Silvio Toledo, trader especialista em Forex, e hoje eu vou te ensinar a utilizar o indicador Alligator de Bill Williams. Bill Williams foi um trader americano muito conhecido que nos deixou esse indicador simples e eficiente. Ele operava ações, commodities e principalmente o mercado de câmbio, que é o mercado de Forex. E falando de Bill Williams, comenta aqui embaixo se você quer que eu traga um vídeo aqui para o canal contando um pouco da história do trader Bill Williams, beleza? Voltando para o indicador Alligator, ele funciona com base em 3 médias móveis amortizadas. A longa de 13,8, a média de 8,5 e a curta de 5 períodos com 3. O nome Alligator vem de uma analogia entre as 3 médias e 3 partes do jacaré. Alligator em inglês significa jacaré, beleza? Onde a média longa representa a mandíbula, a média mediana representa os lábios e a média curta representa os dentes do jacaré. É importante a gente entender que há essa analogia, beleza? E como a estratégia de Bill Williams funcionava? Ele dizia que o jacaré passava um longo tempo com fome, com a boca fechada, e ele abria a boca para se alimentar, e aí ocorria a movimentação do preço. E como enxergamos essa analogia no gráfico? Mas antes da gente ir para o gráfico, eu vou te avisar que eu resolvi colocar no final desse vídeo uma dica extremamente importante e que fez toda a diferença para mim e que eu tenho certeza que vai aumentar a sua assertividade. Então acompanha o vídeo para você entender como funciona o indicador e no final do vídeo eu vou deixar essa dica aí para vocês, beleza? E o primeiro passo para a gente utilizar o indicador Alligator de Bill Williams é a gente adicionar o indicador no Home Broker. Eu utilizo aqui o Home Broker do MetaTrader 5. Então a gente vem aqui em inserir indicadores e existe uma pasta exclusiva para os indicadores de Bill Williams. Olha a importância desse trader. A gente vem aqui em Alligator e utiliza essa configuração. Mandíbula 13, lábios 8, dente 5. Método amortizado, aplicar a mínima e máxima do preço dividido por 2, média de preço. Deslocar da mandíbula 8, deslocar do dente 3, deslocar dos lábios 5. Cores. Essa aqui são as cores padrões, beleza? São as cores padrões, onde a gente vai seguir esse padrão. Mandíbula azul, dente verde, lábios vermelho. Tipo de linha, tudo isso aqui você quem escolhe, mas essa é a configuração padrão. Linha contínua e de cima para baixo a segunda opção de espessura da linha, ok? Então a segunda opção aqui. Deu ok, o indicador veio aqui para o gráfico. Agora a gente vai começar a entender essa analogia que o Bill Williams trouxe para a gente com o indicador. Primeiro de tudo, entenda que a gente está falando aqui de médias móveis. Essas 3 linhas são médias móveis. E qual é a função das médias móveis? A gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre as médias móveis, mas eu vou dar uma palhinha aqui para vocês. Médias móveis serve para dizer para a gente se o ativo, naquele momento, está caro ou se está barato. Como que a gente vê isso? Se estiver acima da média, está caro. Se estiver abaixo da média, está barato. Beleza? Grava essa informação que é importante a gente entender conceitos. E, sobre conceitos, a gente está utilizando médias móveis dentro do indicador Alligator. O indicador Alligator de Bill Williams nada mais é do que uma estratégia de médias móveis. Beleza? Clareou um pouquinho aí? Vamos lá. Bill Williams diz pra gente que o dente, o lábio e a mandíbula do jacaré, quando elas estão fechadas, o jacaré está com fome. E quanto mais ela fica fechada, mais fome o jacaré sente. E o que quer dizer isso aqui pra gente no gráfico? Que é o que importa, né? Quer dizer que quando o mercado trabalha com preço muito próximo às médias e as médias muito próximas uma das outras, quer dizer que o mercado está acumulando ou distribuindo, mas isso aí gera um movimento posterior
um pouco mais agressivo. Quanto mais o mercado acumula ou distribui, maior a movimentação seguinte. Isso aí é uma tendência, tende a acontecer isso. A gente sabe que não existe nenhum indicador que vai oferecer 100% de previsibilidade do mercado, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem um período onde, desde o início, todo esse período aqui, o indicador Alligator, ele trabalhou colado, ou seja, esse período aqui foi o período onde o jacaré, segundo Bill Williams, estava com fome, estava com a boca fechada, indicadores fechados, a boca fechada. O indicador começa a abrir, a boca começa a abrir. Beleza? Essa é a analogia. E no movimento posterior a esse, que a gente entende que é desse ponto aqui até aproximadamente este ponto aqui, são os pontos onde o jacaré abre a boca. Olha só, o indicador, ele mostra que o jacaré abriu a boca para comer. Esse comer, entre aspas, a gente se refere à movimentação do preço. Então, o preço movimentou e o jacaré, posteriormente, tende a repousar até ele ficar com fome novamente. Lembra? Cria essa analogia. Parece besteira, mas cria essa analogia na sua cabeça que vai ficar mais fácil de você entender a ferramenta. O jacaré, quanto mais tempo ele fica, o indicador, quanto mais tempo ele fica fechado, maior a tendência de uma próxima movimentação. E essa movimentação geralmente vem com deslocamento do preço, que é o que gera dinheiro no nosso bolso. O mercado parado, a gente não tem tantas oportunidades, não tem deslocamento de preço, a gente acaba não tendo lucro. Ou prejuízo também, não tem lucro nem prejuízo. Só que o trader, o especulador, ele quer movimentação de preço. E ele quer entender quando o preço começa a movimentar. Então, o indicador Alligator de Bill Williams, ele vai te dar exatamente essa informação. Ele vai dizer para você quando o mercado está acumulando ou distribuindo e quando o mercado vai começar a movimentação, certo? Então aqui a gente tem no primeiro retângulo o mercado trabalhando de forma acumulativa ou distribuição. Isso depende do cenário, não é um assunto para hoje, que é quando o jacaré está de boca fechada, com fome. E depois a gente tem o mercado distribuindo preço. Aqui, no caso, o mercado entendeu que o ativo estava caro e resolveu diminuir o preço do ativo, até chegar a um próximo preço justo. Então o preço justo foi encontrado e o mercado começou a trabalhar com menos força, ok? Mais para frente aqui, a gente vê uma movimentação normal do mercado, onde o Alligator de Bill Williams não entra nesse tipo de leitura, somente entra quando a gente vê isso daqui, ó, acumulação ou distribuição e jacaré abrindo a boca. Esse aqui é um dos ativos que está oferecendo essa leitura. A gente pode ver em outros ativos ou em outros horários. Vamos voltar um pouquinho mais para trás aqui, ó. Olha só, olha que bacana essa movimentação. Jacaré com a boca fechada, do início desse movimento até esse movimento aqui. Olha só, dá uma olhadinha no indicador Alligator. Olha como que ele está trabalhando colado um ao outro e junto ao preço. Isso aqui simboliza o jacaré com boca fechada, com fome. E a partir do momento que o jacaré abre a boca, vou colocar aqui até ele fechar novamente, ó. Abriu e fechou a boca. Olha que linda movimentação de preço. Isso aqui é lucro de uma semana no bolso. Isso aqui é lucro de um mês no bolso, ok? Esse indicador aqui, ele é extremamente importante justamente por conta disso. Ele consegue me dizer quando uma tendência está começando. Isso é sensacional. E na prática, o que você vai fazer? Abrir o home broker, coloquei lá 5, 6 ativos de Forex para eu observar uma oportunidade. Você vai buscar, na verdade, o ativo que esteja oferecendo esse cenário de acumulação ou distribuição, tá? Que é quando as médias do Alligator, quando o Alligator está trabalhando com as médias
coladas umas nas outras. Olha só, entrelaçados, diferente do cenário. Ó, entrelaçados, diferentes do cenário aqui atrás. Ó. Ele acumulou um pouquinho, mas foi pouca acumulação, beleza. Quando ele acumula com um período razoavelmente longo, que é o que a gente está vendo aqui, né, dentro do padrão de mercado, ó, acumulou durante um bom período e começou uma movimentação. Opa, afastou. Lembrando que com a configuração que a gente colocou, que é a configuração original de Bill Williams, o que a gente está vendo aqui se refere a essa movimentação aqui, porque está deslocado para frente. Olha só, vou aqui na configuração. Olha aqui a configuração, ó. Deslocado para frente, ok? Toda a configuração aqui deslocado para frente. Ó. Então, quando a gente vê o preço se movimentando, quer dizer que quando a gente vê esse cenário aqui, essa abertura de boca parece estar atrasada, né? Porque o ativo já foi. Não, isso aqui acontece nesse momento aqui, ó, aqui atrás, beleza? A dica é: aumente em uma escala de Phi a configuração do indicador. Na prática é o seguinte: use 8, 13 e 34 a configuração do indicador. E qual é o impacto disso na hora de utilizar o indicador? Ele vai acabar trabalhando de uma forma um pouco mais lenta e mais técnica. Ele vai absorver com maior facilidade os ruídos do mercado e assim vai diminuir também os sinais falsos de abertura de boca, que é onde você iria entrar na operação. Faça isso, coloque essas configurações que eu coloquei aqui para vocês, que vocês vão ter um resultado mais eficiente. Vão ter menos sinais, porém os sinais que vocês vão ter vão ser sinais mais assertivos, beleza? Vamos visualizar aqui essa dica que eu passei para vocês sobre uma configuração diferente do Alligator de Bill Williams. Vou abrir aqui a propriedade do indicador e vou mostrar aqui para vocês qual é a configuração. Você vai utilizar 8 nos dentes, 13 nos lábios e 34 na mandíbula. O deslocar você pode manter dessa forma, não tem problema. E o método, a gente vai mudar o método. Eu sei que isso aqui faz com que, teoricamente, esteja desconfigurando o que é o indicador Alligator de Bill Williams, mas eu discordo disso, tá? Eu discordo disso porque a gente tem que utilizar da forma que melhor funciona pra gente. E para a forma com que eu utilizo, eu já utilizei isso daqui. Lembrando que todo o conteúdo que eu trago para vocês, eu já utilizei e funciona. Se eu trouxer um dia um conteúdo que eu nunca utilizei e que não funcionou para mim, das duas uma. Ou eu vou fechar o canal, porque vai perder o sentido para mim, ou eu vou deixar bem claro, olha só, vocês querem estudar sobre esse indicador, a gente vai estudar, vou mostrar aqui para vocês como que ele funciona teoricamente. Porém, não funcionou para mim. Não recomendo que utilize. Vai ser algo mais ou menos assim do tipo, beleza? Então, método simples, a gente vem aqui e ok. Essa aqui é a configuração que ficou. E vai funcionar exatamente da mesma forma. Olha só, vou utilizar os mesmos pontos que a gente utilizou lá atrás, beleza? E qual vai ser a diferença? A diferença é que o indicador ele vai trabalhar com sinais mais verdadeiros, sinais menos impulsivos, porque a gente acabou alongando um pouco mais essas médias e por ser uma média simples, ele dá o gatilho de entrada um pouco mais rápido do que a média amortizada. Olha o ponto de entrada, continuou sendo o mesmo, só que um pouquinho antes, beleza? Um pouquinho antes, o indicador mostrou a entrada nesse candle aqui comprador, ok? E a saída, ela acabou sendo até um pouquinho depois. Olha só onde é que ficou a saída. Em vez de ficar aqui nesses candles, ficou um pouquinho mais à frente. Isso aqui mostra uma linearidade nas suas operações. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai ter um padrão melhor utilizando o indicador Alligator. Caso você resolva operar dentro do método certinho que o Bill Williams coloca para a gente do indicador Alligator,
eu acredito que também funciona bem. A diferença é que eu busquei uma forma de melhorar algo que já existe. Porque Bill Williams, quando criou esse indicador, o mercado sim funcionava da mesma forma que funciona hoje, porém, hoje, no sentido de motivações, o humor do mercado continua o mesmo. O humor do mercado nunca vai mudar. O mercado vai trabalhar da mesma forma daqui para 1000 anos, ou enquanto existir mercado financeiro, o mercado vai trabalhar exatamente da mesma forma. A diferença de hoje para quando Bill Williams criou o indicador é que a liquidez hoje é muito maior. É que o volume financeiro hoje é muito maior. É que a janela de oportunidade para você entrar na operação é muito menor. Antes, você conseguia observar uma boa oportunidade de trade e se arrastava por um dia, 2, 3 dias. Hoje, você não consegue entrar numa operação, se você perder 10, 15 minutos, às vezes você já perdeu a operação. Então, o método amortizado, hoje, para mim, já não é o ideal. Entende? Eu estou explicando para vocês, tecnicamente, por que a simples mudança de amortizado para simples, ela, para mim, é essencial. Porque hoje o mercado ele é mais dinâmico. E o método simples, ele traz mais velocidade. O método amortizado, ele traz menos ruído, porém, ele acaba sendo lento demais. Por isso que eu aumentei em escala de Phi a minha configuração do Alligator, porém, coloquei ali o método simples, para eu ter um gatilho de entrada sem atraso, ou com pouco atraso. Não dá para conseguir perfeitamente o time daquele movimento. Não. E a gente nem busca isso. A gente não espera pegar o time perfeito de fechamento. A gente não espera, por exemplo, ó, deixa eu apagar aqui esse retângulo roxo. A gente não espera, o trader, não queiram isso, tá? Porque vai levar vocês à ruína. Não queira pegar todo o movimento. Eu quero pegar todo o movimento porque eu sou um trader perfeito. Isso aqui vai fazer vocês quebrarem. Queira isso aqui, ó. Busque isso aqui, ó. O movimento foi desse tamanho. Pega isso aqui do movimento. Pega parte do movimento. Pega 60%, 70% do movimento. Pegou muito, pegou 80%, 90%. Isso eu tô falando, pegou muito do movimento. Sua entrada foi perfeita, bateu perfeito com o seu método. Lindo. Mas busca ali 60%. Se você buscar um operacional ou uma forma de operar onde você vai pegar todo o movimento, você não vai conseguir alcançar seus objetivos. Você não vai conseguir viver de mercado financeiro. Beleza? Então, essa é a dica que eu deixo aí para vocês. É claro que nenhum indicador vai te dar 100% de assertividade. Então, você precisa ter também um ótimo gerenciamento e aplicar junto ao indicador Alligator outros conceitos importantes do mercado. E aí que entra a nossa playlist aqui do canal chamada Traderflix. Você vai maratonar a playlist e isso vai trazer para você, além de um bom gerenciamento que a gente tem aqui no canal, vai trazer excelentes conceitos que funcionam para mim e eu tenho certeza que vão funcionar para vocês. Então entra na playlist e acompanha lá o conteúdo que, modéstia à parte, eu acredito que vai fazer toda a diferença para vocês, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva também para você não perder os próximos vídeos. Esse vídeo foi uma sugestão dos membros do canal do Telegram. E caso queira participar do crescimento do canal aqui do YouTube, basta você acessar o link que eu vou deixar fixado nos comentários aqui embaixo. E é claro, não se esqueça que eu vou te ajudar até você se tornar um trader profissional.